Olá pessoal, nós vamos resolver a questão número 5 da prova de 2011 do IBA, da disciplina de Teoria do Seguro, conteúdo Risco Coletivo. A questão 5 da prova de 2011 diz o seguinte: utilizando a teoria coletiva do risco para estimar o prêmio puro e considerando a hipótese de que a variável em apreço apresenta distribuição binomial para a frequência dos sinistros e exclusivamente em relação ao número esperado de sinistros, podemos afirmar que... E aí ele vem com as afirmativas para a gente analisar, e no final ele pede para a gente fazer a análise do gabarito, quem é verdadeiro e quem é falso. A primeira afirmativa diz o seguinte: o número esperado é dado por NP. Sabemos que isso é uma distribuição binomial. Se x é uma binomial de NP a P, ou seja, x é uma variável aleatória binomialmente distribuída, então o valor esperado, ou seja, a esperança de x, é NP. Certo? Então o número esperado, que é o valor da esperança de x, é dado como NP, logo isso é verdadeiro. Ok, gente? Na segunda afirmativa ele diz o seguinte: a margem de segurança pode ser calculada por... Ele dá esse valor aí, de acordo com o nível de confiança esperado. Se nós voltarmos para a questão, em momento algum ele dá a vocês o intervalo de confiança. Certo? Então essa questão já passa a ser questionável. Certo? Porém, como a questão não foi anulada, de acordo com o gabarito do IBA, e no início ele diz assim: a margem de segurança pode ser calculada, o que a gente vai fazer? A gente vai considerar um intervalo de confiança de 90%. Certo? Considerando um intervalo de confiança de 90%, a gente tem o seguinte: os 90%, que é 0,9, ou seja, dividido por 2 dá 0,45 para cada cauda, certo? Procurando-se esse valor dentro da tabela da normal, a gente tem que o 0,45, que está aqui, ó, certo? Ele vai dar um valor de 1,645, 1,645, certo? Ou 1,64, arredondando. Considerando que o desvio padrão do estimador é justamente a margem de segurança que ele quer que se calcule, e a gente vai ter o seguinte, que esse desvio padrão do estimador vai ser o valor que a gente encontrou na tabela, 1,64, vezes a raiz de NPQ, certo? Ou seja, raiz de NPQ, a mesma coisa que NPQ elevado a 0,5. Então, o desvio padrão do estimador é 1,64 vezes NPQ elevado a 0,5, certo? Mais uma vez, lembrando que a gente considerou um intervalo de confiança de 90%, certo, gente? Sem essa consideração, essa questão deveria ter sido anulada, certo? Então a gente vai considerar ela como verdadeira de acordo com o gabarito do IBA, mas ela é questionável, ok? Na terceira afirmativa ele diz o seguinte: a distribuição dos sinistros tem necessariamente distribuição equiquadrada. Opa. Necessariamente? Pode isso, Arnaldo? Gente, para quem faz concurso, para quem faz provas e etc e tal, a gente sabe que uma afirmativa ela não pode ser taxativa. Necessariamente uma distribuição aqui quadrada não pode ser nenhuma outra. Isso está errado, gente. Essa afirmativa é falsa, certo? Não é necessariamente. Ok? Considerando que a primeira é verdadeira, a segunda é verdadeira e a terceira é falsa, de acordo com o gabarito do IBA, a gente tem a afirmativa letra B, alternativa letra B, como afirmativa correta, certo? E aí, aqui no final a gente põe algumas referências, certo? Para que vocês deem uma verificada, deem uma estudada no conteúdo e confirme todos esses pontos que a gente colocou aí, ok?